Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4, Ídolos na Família. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos do seu pai Labão. Também nós vamos explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. No final da aula, nós vamos alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Você precisa colocar à frente estudos e mensagens. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Ídolos na Família. Ídolos na família tem trazido problemas para as famílias. Ídolos na família é maldição dentro do lar. Não permita que ídolos entrem na sua casa, no seu lar. Não deixe que ídolos também se alojem no seu coração, se armazene na sua mente. Você pode ter prejuízos, tanto espirituais quanto prejuízos materiais. Então vamos expulsar os ídolos e vamos dar lugar a Deus no nosso coração. O textuário da nossa lição está na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5 e no versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, tanto coisas, objetos, sentimentos, enfim, tudo aquilo que o homem coloca no lugar que é o lugar de Deus são ídolos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é dele, ou você é dele. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 31, versículos 17 a 19, também os versículos 33 a 35, Juízes, capítulo 17, versículos 1 e também os versículos 3 a 5. A introdução da nossa lição, nós vamos estudar sobre Raquel e Mica, que por causa da idolatria sofreram graves consequências dentro de casa. É por isso que nós devemos dar lugar a Deus no nosso lar e não a ídolos. Também o nosso coração precisa estar cheio de Deus. A nossa mente também precisa ser impregnada com a palavra de Deus. E assim, ídolos não
venha a ter espaço nem no nosso lar, nem no nosso coração. Que Deus esteja presente na nossa vida. E porque ídolos traz maldição à casa, mas Deus, ele traz bênção para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material também. O primeiro tópico da nossa lição: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O primeiro item fala da fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então Jacó chegou à terra do seu tio Labão. Lá, nessa terra, ele trabalhou por vários anos, aproximadamente 20 anos, e prosperou. Depois ele resolveu voltar para a casa de seus pais. Mas ele voltou de uma forma não pacífica. Por quê? Porque Jacó, ele projetou uma fuga. Ele fugiu do seu sogro, dos seus cunhados, e depois ele foi descoberto. E nessa descoberta houve então uma intriga, houve problemas entre o sogro, o genro, a filha, enfim, os irmãos. Houve ali problemas por causa dos ídolos, por causa de ídolos. No segundo livro de Reis, capítulo 23 e o versículo 24, diz assim: e também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, que foram os ídolos aqui no caso de Mica, os ídolos, no caso aqui já falando do caso de Labão, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então aqui é aquela história bíblica que nós conhecemos, quando o rei Josias encontra no templo o livro da lei. E Ilquias encontra o livro da lei, traz a Josias, e quando Josias lê o livro da lei, ele encontra escrito que Deus não aceita ídolos. Os ídolos estavam presentes em todos os lugares no meio do povo de Israel nesse tempo, inclusive no templo. E Josias, então, ele faz uma limpeza de ídolos, porque Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida, no nosso lar, no templo onde nós adoramos a Deus, em todos os lugares. Deus precisa estar presente sempre na nossa vida. Então, Josias fez uma limpeza de tudo aquilo que estava ocupando o espaço, o lugar de Deus. O segundo item, Labão então descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era idólatra. Ele tinha esses deuses para a sua adoração. Então, o pai de Raquel era um homem idólatra. Jacó vinha fugido de Esaú para não ser morto, porque Esaú queria matar Jacó, porque Jacó havia o enganado e ficado com a sua primogenitura. Então Jacó foge de Esaú, chega nas terras do seu tio Labão, orientado por sua mãe. Então ele chega ali nas terras do seu tio Labão, ele se apaixona por Raquel, aí ele vai procurar trabalhar para ter
então Raquel como sua esposa, ele é enganado por o seu sogro Labão, que era um homem idólatra. Labão era um homem idólatra. Ele tinha vários deuses fabricados ali para dentro do seu lar, segundo ele. Esses deuses protegiam a sua casa e fazia prosperá-lo. Acreditava ele nisso. Quem os possuísse também vinha ser herdeiro de suas propriedades. Raquel, ao fugir com Jacó, então ela vai roubar os ídolos do pai para ter então a herança, para ter essa herança, as propriedades do pai para ela. Depois ela foi encontrada, depois de uma perseguição do seu pai, dos seus irmãos que o perseguiram, ela foi encontrada, sentou-se sobre os ídolos para não ser descoberta. Gênesis 31 e 34 diz assim: mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Agora, tem muita gente sentada no pecado da idolatria e não sabe. Quanta gente idólatra na casa de Deus. É preciso banir de suas vidas a idolatria, porque idolatria não é só imagens, idolatria não é só objetos, idolatrias não é só coisas, idolatrias também é sentimento, é desejo, é vontade. As pessoas idolatram no seu coração sentimentos, vontades, desejos que impedem de Deus agir na sua vida. Coloca então esses sentimentos, essas vontades, cobiças, desejos no seu coração, priorizam isso na sua vida e Deus não tem como trabalhar em um coração ocupado com outras coisas. Como eu já disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus, se você quiser servir a Deus. Então adore a Deus. Muita gente sentada no pecado da idolatria, atrapalhando o andar, o progresso, o desenvolvimento na casa do Senhor. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. É o item de número 3. Raquel, ao ser encontrada, não quis ser revistada pelo pai. O pai que estava à procura dos ídolos. Enquanto o pai ali procurava os ídolos nas outras tendas, Raquel teve um plano mentiroso. Ela vai mentir. Raquel contou uma mentira para se livrar de ser revistada. Veja que o pecado sempre vai gerar pecado. E quem engana sempre será enganado. Veja que Raquel tornou-se também uma mulher idólatra, porque ela vai roubar os ídolos do seu pai. A idolatria já era pecado, o roubo é pecado. Depois ela projeta uma mentira, que também é pecado. Veja que ela vai entrando aí em uma teia de aranha, ela vai se enredando, ela vai entrando em um caminho que não consegue ter saída, pecado em cima de pecado. Pecado é para ser confessado.
é para ser pedido perdão. Mas com uma mentira, com um pecado querendo sair do outro pecado. Foi o que aconteceu com Raquel. Raquel contou uma mentira para se livrar de outra mentira. Os ídolos não foram encontrados, mas esse fato gera uma discussão entre Labão e Jacó. Por que houve essa discussão? Por que houve esses problemas? Por que houve essas dificuldades? Por causa do ídolo. Se não fosse os ídolos, se Labão fosse um adorador de Deus, se fosse ele um servo de Deus, e se Raquel também fosse uma adoradora de Deus, fosse uma serva de Deus, não haveria problemas aqui. Não teria intrigas. Não só foi Labão e Jacó, com certeza também os irmãos de Raquel, que estavam também à busca dos ídolos, porque também era importante para eles, porque quem os tivesse herdaria as propriedades do seu pai. Raquel os tinha roubado por isso, porque ela queria fugir com Jacó, porque Jacó também era próspero. Mas ela não queria perder as propriedades, a herança que o pai tinha para os filhos. E roubando os ídolos do pai, ela teria então essa herança mais tarde. Ela requisitaria essa herança. Labão acusou Jacó, mas foi sua própria filha quem o roubou e mentindo o enganou. Mas quantas vezes Labão também enganou? Quantas vezes também Labão mentiu? Veja que o pecado gera o pecado e quem engana sempre será enganado. Então é preciso parar de pecar e parar de enganar. E seja honesto, seja fiel, seja sincero, procure sempre agradar a Deus. O Salmo 106, de versículo 36, diz assim, e serviram aos seus ídolos que vieram e serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Ídolo é laço de Satanás para tirar o homem da presença de Deus. Tanto faz os ídolos. Eu não tenho ídolos na minha casa, não tenho imagem, não tenho coisa, não tenho nada, não tenho nenhum objeto que eu adore no meu lar. Mas no seu coração, o que o seu coração tem ocupado? O seu coração está cheio da presença de Deus ou está cheio de ídolos? A sua mente está cheia de Deus ou está pensando em sentimentos ou em coisa, ou obter coisa, e isso tem tirado o espaço que Deus precisa estar para que você seja abençoado? Por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, ele disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, cuidado com os ídolos, vigiem com os ídolos. O tópico do número 2 fala sobre o santuário, um santuário de deuses na casa de Mica. Aqui já é uma outra história. Um rapaz, um moço, um homem, pai de família, que é idólatra também. E ele faz assim, quase como fez Raquel, porque ele também rouba. Ele também é idólatra.
a idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes 17, 1 a 4. Poderíamos ver aqui o que diz Juízes 17, versículos de 1 a 4. O que diz aqui esse versículo? Vamos ver aqui. Juízes 17. Juízes 17. Vamos ver aqui, Juízes 17, versículos de 1 a 4, o que diz? Diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Veja que a mãe está abençoando o filho que está fazendo coisa errada. Assim restituiu, aqui é Mica, vai restituir à mãe as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Olha aí. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. Então, prestamos atenção aí, que a idolatria de Mica trouxe também problemas para ele e para a sua família. Mica quer dizer, quem é como o Senhor nosso Deus? Mas Mica aqui não vai honrar o seu nome, porque Deus não estava com ele. O que estava com ele eram os deuses, o qual ele havia fabricado na sua casa para adorá-lo, segundo ele, para prosperá-lo, para proteger a sua casa, o seu lar. Mica tinha uma família. Veja que Mica também consagra o seu filho a sacerdote. Ele morava na casa da sua mãe, fez ali um santuário de deuses, fez roupas sacerdotais, e isso influenciou ainda mais Israel, que vivia no sincretismo religioso. Nesse tempo, Israel estava na idolatria, adorando vários deuses. Não havia líder, não tinha uma liderança em Israel. Israel deixou-se levar pela idolatria, virou um sincretismo religioso. Começaram a adorar vários deuses, e Mica construiu um santuário na casa da sua mãe, fabricou deuses, consagrou um levita que passou por ali para ser sacerdote da sua casa, com a casa cheia de Deus, influenciando ainda mais Israel para adorar deuses. Você que é líder, cuidado para não influenciar o povo a fazer coisas que Deus não se agrada. Israel abandonou a adoração ao Senhor para adorar deuses feitos por mãos de homens em busca de obterem bens materiais. A idolatria às vezes está presente na igreja. As pessoas adoram ovo de Páscoa, adoram coelho, adoram Papai Noel e vai adorando tudo quanto é coisa. Tudo isso é idolatria. Deus não está presente nesses fatos. Deus não está nessas coisas. A Páscoa é reflexão da morte
e da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com chocolate, com coelho, não tem nada a ver, mas o povo adora. O Natal, o nascimento de Cristo, é reflexão do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, nós comemoramos que Jesus Cristo nasceu, mas as pessoas inventam coisas, o comércio ganha, o povo, todo o povo, inclusive o povo de Deus, se entrega à idolatria, e o que acontece são prejuízos para a vida espiritual do povo, prejuízo espiritual para a igreja, prejuízos materiais para a família toda, por causa dessas coisas que vêm querendo entrar na igreja e atrapalhar o povo de Deus na adoração ao Senhor. Mica, ele vai influenciar Israel a idolatria com esse altar na sua casa. Às vezes a pessoa não tem um altar de santos, não tem um altar de santos na sua casa, mas tem altar de outras coisas. O seu coração é um altar de sentimentos impuros, e qualquer sentimento que não agrada a Deus ocupa o lugar que Deus tinha que ocupar. Torna-se, às vezes, uma idolatria. As pessoas idolatram um cão, um cachorro, idolatra um animal. Amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, vamos nos despertar, porque estamos próximos, bem próximos à vinda de Cristo. Jesus vem a qualquer momento para levar uma igreja que adora a Deus, que serve a Deus somente. O nosso coração precisa ser de Deus, a nossa mente precisa ser de Deus. Israel abandonou a adoração ao Senhor para adorar deuses feitos por mãos de homens, em busca de obterem bens materiais. Eles achavam, assim como os egípcios achavam, quanto mais deuses, mais próximos estariam das bênçãos materiais. Quanto mais deuses, tinham mais então proximidades, mais facilidades para terem bens materiais. As pessoas correm atrás de bens materiais, correm em busca do dinheiro, em busca, enfim, acabam idolatrando dinheiros e outras coisas. O segundo item da nossa lição fala sobre a abominação de Mica. Mica roubou a sua mãe e fabricou deuses estranhos. Com certeza Mica estava querendo ficar rico e foi fabricando deuses. Não foi só um, foi deuses estranhos. Esses deuses, ele chamou esses deuses de terafins. Esses terafins fabricados por Mica, Mica os tinha como protetor da sua casa e também traria bênçãos materiais para o seu lar. A mãe de Mica amaldiçoou o ladrão, que era o seu próprio filho. Mica restituiu o dinheiro à sua mãe, temendo a maldição da sua mãe, porque Mica amaldiçoou o ladrão era ele. Então ele ficou com medo que a maldição alcançasse a sua vida enquanto ele buscava o dinheiro. Ele não queria ser amaldiçoado, ele queria ser abençoado, mas a sua mãe amaldiçoou o ladrão, e o ladrão era ele. Então a mãe de Mica, ao invés de aconselhar o filho, quando recebe a restituição do dinheiro, ao invés de a mãe aconselhar o filho que fugisse da idolatria, porque era pecado que ele estava a cometer, ela elogia o filho
E com o dinheiro restituído, ela paga para fabricar outros deuses e coloca no altar, no santuário de deuses que havia construído Mica. Ou seja, ela ajuda o filho a pecar ainda mais. Que conselho triste de uma mãe para um filho. As mães precisam aconselhar os filhos a serem abençoados e não serem amaldiçoados. Mas a mãe de Mica o aconselhou, o ajudou nesse pecado. Nesse tempo, não havia quem liderasse Israel. Veja Juízes 17, capítulo 17, versículos 5 e 6. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então veja que essa coisa de pecado estava dentro da família. A mãe de Mica ajuda ele no pecado da idolatria. Mica coloca o seu filho para ser sacerdote de um santuário de deuses, uma casa que servia vários deuses. Depois passa um levita por lá, ele consagra esse levita para ser também o sacerdote da sua casa. Mica tinha uma casa de deuses. A família de Mica, eles eram judeus desviados da fidelidade a Deus e adoravam deuses fabricados em sua casa e os chamavam de terafins, que, segundo eles, protegiam a família. Mica convida um levita, então, para morar em sua casa. Ele passava por lá, chamou ele para morar na sua casa e consagra, então, esse levita como sacerdote da família. Então, vamos ter cuidado com os terafins de hoje. Vou ter isso aqui. E vai colocando coisas no coração, achando que esses sentimentos, que essas coisas, sentimentos ou coisas, objetos, está guardando. Não, o que guarda é a palavra. Agora tem pessoas que idolatram até a Bíblia. A Bíblia não é para ser idolatrada. A Bíblia é para ser aplicada. Ler e aplicar na sua vida. Mas tem gente que idolatra a Bíblia. Abre a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, coloca lá aberto em cima da mesa, na prateleira. Olha, eu tenho uma Bíblia, está aberta lá, está protegendo o meu lar, está protegendo a minha família. Eu tenho lá uma Bíblia aberta dentro de casa. Isso é idolatria. Idolatria a Bíblia. A Bíblia não é para ser idolatrada. A Bíblia é para ser lida, estudada, compreendida, entendida, guardada no coração e aplicada na sua vida diária, no dia a dia. Eu tenho uma Bíblia, está lá, guardada, está em cima da minha mesa. Eu tenho lá uma Bíblia, mas nunca leu a Bíblia, nunca leu um versículo, nunca estudou, nunca aplicou. Tem a Bíblia como uma peça idólatra e diz que ainda, mas a Bíblia está lá, está guardando a minha casa, está guardando o meu lar. Faz da Bíblia um terafim. Então, cuidado com os terafins de hoje. Também os bens materiais, outras pessoas que idolatram dinheiro. Eu tenho dinheiro, o dinheiro é que me guarda, o dinheiro é que me dá vida, o dinheiro é que me ajuda, é o dinheiro, e vai em busca do dinheiro e perde a salvação. A igreja sobe, você vai ficar aí com o seu dinheiro. A igreja vai para o céu, você vai ficar aí com a sua Bíblia em cima da mesa aberta do Salmo 91. Não adiantou nada. Então, cuidado com os terafins de hoje. É o carro, é a moto, é não sei o quê, é a beleza, e se vai idolatrando tanta coisa. São tanta coisa hoje que está ocupando o espaço que Deus
deveria estar. Deus não ocupa. Deus, ele entra na vida da pessoa e muda a vida da pessoa, transforma a vida da pessoa em uma outra pessoa. Quando nós aconselhamos, é para o bem. Então, as pessoas, é necessário que vigiem sobre essas coisas, para que essas coisas não sejam um impedimento de Deus abençoar a sua vida, a nossa vida. Deus precisa ser louvado, glorificado, adorado. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos deu vida, nos dá respiração, nos ajuda, nos abençoa. Então vamos adorá-lo, vamos ser gratos a Ele por tudo, adorar a Ele, glorificar a Ele, servir a Ele. E as outras coisas Ele resolve para nós. Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Deus do impossível. Tudo que é impossível para o homem é impossível para Deus. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. O terceiro tópico fala da idolatria dentro dos lares, é o que nós já estamos a falar. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los, dificuldade em abandonar os deuses. Tem pessoas que não vêm para a igreja, não aceitam Jesus, porque tem dificuldade de abandonar aquilo que está lá no coração, que está lá na mente. Se eu for para a igreja, se eu for servir a Deus, eu vou ter que deixar isso, eu não posso fazer mais isso. São ídolos dentro da mente, dentro do coração e às vezes dentro da casa das pessoas. As pessoas não querem abandonar. Aí a igreja sobe e as pessoas ficam aí com essas coisas, com esses deuses, com esses objetos, com esses sentimentos impuros. Acontecia isso também no tempo de João. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Às vezes nós pensamos que ídolos é só no dia de hoje. Qualquer coisa pode ser ou pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Muitas pessoas idolatram o filho, casais que idolatram o filho. Quando não tem filho, pede: Senhor, me dá um filho, e ora, aí Deus dá um filho. O casal agora tem um filho dentro de casa e agora para de ir para a igreja por causa do filho. Tem que cuidar do filho, tem que tratar do filho, tem o filho. Aí a pessoa não vai mais para a igreja por causa do filho, acaba idolatrando o filho. E outros idolatra a esposa. Quando ele é solteiro, é um servo de Deus fiel, evangeliza, prega, anuncia, vai para a igreja, anuncia, fala a palavra de Deus, é uma benção. Quando casa, para com tudo isso, para de pregar, para de ir para a igreja, para de congregar, para de orar por causa da esposa. Então, guardai-vos dos ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa espaço quando Deus quer operar, quando Deus quer trabalhar. O espaço é de Deus, a mente é de Deus, o coração é de Deus, o seu interior é de Deus, a sua vida é de Deus. Deus precisa estar dentro da sua mente, dentro do seu coração. Não se preocupe com o restante. Não fique preocupado com essas coisas terrenas. As coisas terrenas ficam por aqui mesmo. O dinheiro fica por aqui, as coisas materiais, vai tudo ficar por aqui. Vai tudo ficar. E a igreja vai para o céu, vai estar com Jesus para sempre. A idolatria começa no coração, pois tudo que o homem guarda no coração e honra mais do que a Deus é idolatria. Isso é idolatria.
O item de número 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia, ou não. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação, através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. A mídia é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Nós devemos usar a mídia, não deixar a mídia nos usar. O que está acontecendo é isso. As pessoas estão se deixando levar pela mídia. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. É o que estamos dizendo, que faz parte de um mundo tecnológico, intelectual, no qual todos vivemos. Hoje as pessoas nem se comunicam mais dentro de casa. Cada um tem seu telefone, pronto, e cada um fica ali no seu mundo tecnológico. E não se conversam mais, não há mais comunicação, não se reúnem mais para conversar sobre os problemas, sobre as dificuldades, como resolvê-los, não se reúne mais para orar, para ler a Bíblia, não se reúne mais para buscar a presença de Deus. Cada um tem o seu telefone e ali vive a sua vida dentro desse mundo tecnológico. Então, precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, desejos da carne, os olhos, o que vê, a soberba da vida. Então, Deus nos fez e nos deu 5 sentidos. Dentro desses 5 sentidos, Deus está a gravar tudo aquilo que fazemos. Tudo está gravado na consciência, através dos seus olhos, através da sua boca, das suas narinas, dos seus ouvidos e do seu paladar, do seu tato, enfim, são esses sentidos. Mas as pessoas dão lugar à carne e acabam idolatrando, deixando que as coisas e sentimentos ocupem o espaço que Deus deveria ocupar. Então, precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então, como nós devemos reagir contra os inimigos da família? De que forma devemos? Sendo o sal da terra, sendo a luz para esse mundo. Se não fosse a igreja, se a igreja não existisse, o mundo já teria apodrecido. Quando a igreja subir para o céu, o mundo vai se apodrecer, porque o mundo está na carne. E o sal vai embora, e a carne apodrece. Então nós devemos reagir contra os inimigos da família, dando bom testemunho, testemunho de Deus, testemunho de Cristo, testemunho de uma vida exemplar, uma vida que demonstra Deus, que fala de Deus. Então é preciso quebrar os ídolos domésticos, às vezes quebrar com a oração, às vezes quebrar congregando, adorando a Deus, quebrar os ídolos. E às vezes você precisa quebrar na realidade, quebrar mesmo. Então, porque os ídolos estão aí roubando o lugar de Deus na vida familiar. É o diabo que rouba. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E é o que o diabo continua a fazer no seio da igreja, roubando o lugar de Deus.
com os ídolos, porque os ídolos é do diabo, os ídolos é satânico, é maléfico e destrói a vida dos crentes, destrói igrejas, acaba com a vida espiritual da igreja. Para que a igreja preserve seus valores espirituais, é preciso atacar o sistema mundano e não se associar a eles. Então a igreja precisa preservar os seus valores espirituais, dando lugar a Deus, dando lugar ao Espírito Santo, dando lugar a Jesus, dando lugar à palavra de Deus. Quando você faz isso, você ataca o sistema mundano, quebra os ídolos no seu interior, quebra os ídolos na sua família, no seu coração, na sua vida, e Deus é glorificado para sempre na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.